Matão é referência no atendimento às pessoas com autismo. O município conta com o Centro de Saúde Mental Infantil Doutora Maria Paula Gatti. Localizado na Avenida Antônio Tanaka, no residencial Vila de Capri, o Centrinho, como é conhecido, atende crianças de 0 a 13 anos com UTA e outras necessidades. Conversar então com a Maria Emília, que é a coordenadora aqui do Centrinho, para falar da importância desse dia de conscientização sobre o autismo, que é muito importante, né, Maria Emília? Isso. O dia 2 de abril, né, é uma data simbólica, que foi instituída pela ONU, com o objetivo de informar a população, conscientizar sobre esse transtorno aí que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Agora no Centrinho aqui, essas pessoas são trazidas para cá, qual é o tipo de atendimento que é dado para eles? Tá, a gente aqui do Centrinho atende, né, toda a população aí, de crianças de 0 a 13 anos, nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, serviço social e psiquiatria. Agora, Maria Emília, me diga uma coisa, qual é o comportamento, né, que a pessoa que tem o autismo, né, ela apresenta, e me parece que são 3 níveis, né, o nível leve, moderado e o mais grave, né? Isso. O autismo, ele compromete habilidades significativas, importantes, né, que é a comunicação, interação e comportamento. Então, os primeiros sinais e os mais comuns, eles costumam aí ser observados logo na primeira infância, né? Quando a criança tem por volta de 1 aninho, 1 ano e meio, até os 3 anos. Quando a gente observa uma dificuldade de comunicação verbal e não verbal, dificuldade de relacionamento, eles preferem o isolamento, tá? Apresentam um comportamento repetitivo algumas vezes, tem dificuldade em lidar com a mudança de rotina. Muitos andam na ponta dos pés. Acho importante também falar que algumas vezes eles apresentam uma desordem sensorial, né? São crianças que se irritam facilmente com barulho, ficam irritados em ambientes muito barulhentos, apresentam uma restrição alimentar, uma preferência por alimentos mais secos, né? Em muitos casos eles apresentam uma autoagressão e até heteroagressão. Então esses são os sinais aí que a gente observa com mais frequência na nossa demanda. Agora, Maria Emília, como vocês conseguem, né, entrar nesse universo que é particular de cada pessoa que tem autismo? Isso é o treino, né? É a capacitação do profissional, assim, porque o autismo, ele é muito amplo, por isso que a gente usa o termo espectro, né? Porque assim, ele se manifesta em cada um de uma maneira, é muito abrangente a apresentação do autismo. Uma coisa única de cada pessoa. Cada indivíduo com autismo, ele é único, tá? E as terapias têm como objetivo trabalhar o processo de comunicação, o comportamento, a interação, para que esse indivíduo se adeque à sociedade, ao convívio social e às atividades em geral. E todos esses procedimentos e acompanhamentos são oferecidos aqui pelo Centrinho. Isso. Matão é de certa forma, privilegiada nesse aspecto, né? Isso. Matão é privilegiado nesse aspecto. A gente conta aqui com um prédio próprio, né, que foi construído para isso. Então, a gente tem aí profissionais capacitados, gabaritados, atendendo. Então, na minha visão, Matão é privilegiado nesse sentido. Agora vamos conversar com a Valdirene, ela é mãe do Levi, ela é a fundadora e presidente do TEAMA, que é uma associação voltada aí para pessoas que têm autismo, né, e todas as suas famílias. Valdirene, como é que vocês tiveram a ideia de formar, né, esse grupo e por que esse nome aí tão sugestivo, TEAMA, né? Então, nós tivemos primeiro surgiu esse grupo no WhatsApp, né, que foi para a troca de informações de mães, de pais e cuidadores, né? A gente sempre se encontrava nas recepções das terapias e ali a gente começava a trocar algumas informações. Achamos a necessidade de estar formando um grupo para ter esse apoio, né? Um poder estar ajudando o outro. E então criamos primeiramente um grupo no WhatsApp. O TEAMA, esse nome TEAMA, ele é uma abreviação do TEA, que é o transtorno do espectro autista, e MA, né, de Matão. Então formamos o TEAMA. E com o passar do tempo, nós vimos a necessidade não de estar só ali dentro do grupo, dando apoio só ali para aqueles pais que vêm chegando, né,
com o diagnóstico do autismo. Mas nós tivemos a gente estava vendo a necessidade de criar uma associação, criar algo maior para a gente poder trabalhar mais com essas famílias, né? E aí que surgiu a ideia da gente montar a associação. O Levi tem um grau leve de autismo. O Levi tem grau moderado. Moderado. Como é que é a rotina, como é que vocês descobriram e quando você descobriu que ele tinha, né? Qual foi a reação da sua família, de sua principalmente? Né? Sim, nós começamos a suspeitar, de ver alguma coisa que tinha diferente nele. Por volta de 1 ano de idade, ele já fazia algumas terapias e daí começou a ter a suspeita do autismo. Então começaram a fazer as investigações, porque a avaliação para o autismo é uma avaliação clínica, né? Não é exame de sangue, nem qualquer outro tipo de exame médico, é uma avaliação clínica. E aí começaram a ser feitas essas avaliações no Levi. E com 2 anos e meio nós tivemos o diagnóstico fechado dele com autismo moderado. Que vocês sentiram quando você teve esse resultado na mão? Foi assim um baque, né? Foi um baque porque eu nunca nem tinha ouvido falar de autismo e quando eu recebi essa informação que estavam suspeitando que ele teria o transtorno, então assim, para mim já o mundo desabou, porque a gente vai pesquisar, a gente vai investigar, é uma coisa assim muito fora da nossa realidade, né? Então eu falei, não vou dar conta, não vamos conseguir, como que vai ser nossa vida? A gente começa a ter muitas incertezas e dúvidas, né? Então, quando eu tive o diagnóstico, assim, é uma barra muito grande, né? Passado esse tempo agora? Agora não, agora a gente já está mais tranquilo, porque a gente vê que, como a gente sempre diz lá no nosso grupo, existe vida pós-diagnóstico, né? Então a gente viu que o autismo, ele sim precisa de muitos cuidados, muita atenção, só que não é o fim, né, para a criança nem para a família. Então a gente tem que entrar com as intervenções, com as terapias, que daí fica tudo bem. O caso da Valdirene é esse, né? Mas há casos, Valdirene, que você deve ter conhecimento disso, até por conta desse grupo que vocês formaram, né? Sim. De que quando o caso é mais severo, inclusive há famílias que se desagregam por conta desse problema. Sim, é bem complicado porque assim desestrutura mesmo a família. A família tem que estar nesse momento mais unida, mais forte, por conta até da criança que realmente precisa de uma atenção bem maior, né? Então, até para o autismo classificado severo, que são os casos mais graves, é bem mais complicado mesmo. Valdirene, que mensagem que você deixa então nesse dia, né, simbólico, né, do autismo? Bom, como eu já disse, né, o diagnóstico não é uma sentença, tá? Então, você está recebendo esse diagnóstico, está com essa suspeita, não é o fim, né? Tem esperança, eles são muito capazes, a gente só precisa estar intervindo com as terapias, com os cuidados, com os acompanhamentos médicos, que dá tudo certo. Nós vimos com a Valdirene, que é a mãe do autista, o Levi, que há vida após o diagnóstico, mas quanto mais precoce for esse diagnóstico, melhor para o desenvolvimento da pessoa que tem um autismo e também para a família dele. Isso, Maria Emília? Isso. O diagnóstico precoce é muito importante, né? Quando as terapias se iniciam de maneira precoce, o prognóstico tende a ser muito melhor, né? Essa criança é trabalhada, a família orientada, acompanhada e tem grandes chances aí de um bom desenvolvimento geral.